Bem, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um Seminários Integrados Atsaburo Massuda, no dia 26 de junho de 2025. E é um prazer, né, receber hoje, deixa eu aceitar aqui mais duas pessoas, recebermos hoje a professora a doutora Cristina Luz, que é professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Ela é doutora em Comunicação e Cultura pela FRJ, onde se graduou em jornalismo em 1978, atualmente é professora associada e vice-diretora, foi vice-diretora da Escola de Comunicação de 2014 a 2018, membro do Núcleo Docente Estruturante, responsável pela reformulação do novo currículo de jornalismo da Escola de Comunicação da FRJ. Aconteceu Dando- coisas estão Tem alguém falando? É o... Não, só a canetinha. Mutei aqui, alguém que estava falando. Então, ela participou, né, deu início à entrada e separado na reformulação do novo currículo, né, do curso de jornalismo, dando início à entrada e separado dos demais cursos da comunicação social no vestibular a partir de 2019. É coordenadora da linha editorial e professora do programa de pós-graduação em mídias criativas, mestre em comunicação, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e telejornalista, fui telejornalista durante 30 anos na TV Bandeirantes, TV Manchete e CNT. É pesquisadora e professora na área de comunicação, com ênfase em cybercultura, telejornalismo, e atua em pesquisa nas áreas de jornalismo digital, comunicação, novos padrões de comunicação, mídia e relações internacionais. Recebeu já o prêmio Vladimir Herzog pelos sindicatos jornalistas de São Paulo e coordena o Laboratório de Estudos em Cultura, Mídia e Relações Internacionais. Professora Cristina Luiz, é um prazer recebê-la aqui, né, para falar aí de educação com amor, né, no coração. Então, você tem aí em torno de 45 a 50 minutos para fazer sua apresentação e depois a gente tem aí um momento aí de perguntas e de interação aí com esse público que nos assiste. Que Então, seja maravilha. bem-vinda, querida, ao nosso programa. Muito grata, muito grata. Eu estou sentindo assim uma gratidão real por ter essa oportunidade de estar aqui e quero agradecer ao professor Danilo Oliveira, professora Sônia Vasconcelos, por essa tarde de alegria e desafio, porque quando eu disse assim, olha, na quinta-feira eu não vou estar presente na aula, porque eu vou estar no seminário Atizaburo Massuda, no Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, pelo mestrado profissional em Educação, Gestão, Difusão e Biociências. Aí a pergunta é, mas o que é que você vai falar lá? Aí eu falei, bom, eu nem me senti, eu me senti até à vontade com essa pergunta, porque foi a primeira pergunta que eu me fiz. O que é que eu vou falar? Então, eu estou sentindo assim alegria em trocar despretensiosamente com vocês impressões de viagem, né? Que, aliás, é o nome do livro da queridíssima professora que foi minha orientadora. Eu fui monitora dela, ela foi minha orientadora no TCC e minha orientadora no mestrado, Heloísa Buarque de Holanda. Então, é até uma forma de eu homenageá-la, porque ela já fez a passagem, mas é uma pessoa assim que eu amava e amo muito. E dizer para vocês que eu sempre transitei na área de comunicação, especificamente. Eu fiz, já foi o Danilo, o professor Danilo, falou algumas coisas que estão lá no meu Lattes, né? Mas tem umas outras coisas que tiveram um peso grande, que são o fato de eu ser brasileira, 37 anos de casamento,
que dos quais eu guardo 3 filhas e 4 netos por enquanto. Sou aquela canceriana nata. E ter sido filha de diplomata foi uma coisa que já bagunçou com essa estrutura de base. Porque filho de diplomata, em relação à família e lugar fixo, já é um negócio meio. Então, o destino achou que talvez fosse demais. Os meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos. Então, com isso, eu me plantei, mas ficou assim uma coisa de uma aura, de maneira de ver o mundo, que por mais que a gente tenha a nossa própria estrada, nós sabemos que as raízes e os referenciais de valor, eles vêm da família, ou de quem nós convivemos e fizemos família, né? Então, eu até não sou de ler, eu sou de falar feito uma matraca trica sem ler. Mas eu escrevi para ter uma ordem, sabe? Então, eu digo a vocês que eu comecei cedo a trabalhar e uma das atividades que eu tive foi teatro de bonecos. E essa atividade, ela se desmembrou com atividade profissional, né, com teatro de boneco, em festa de criança para ganhar dinheiro, em dar aula com teatro de bonecos na escola do professor Lauro de Oliveira Lima, que era uma escola piagetiana, e ele gostou e me convidou para fazer o curso. Eu fiz o curso de professora e tive turminha de 2 a 5 anos de idade. Meu ensinamento com educação, eu não sei quando começou, porque eu acho que todas as coisas que a gente aprende fazem parte do nosso caminho, do nosso currículo. Mas eu me lembro de uma coisa que é meio inesquecível. Quando eu estava naquela turminha micro, aquela turma especificamente tinha entre 3 e 4 anos de idade, eu comecei a fazer, eu fiz a rodinha, essa rodinha que vocês vão ver que tem história para mim, e fiz a chamada. Quando eu comecei a fazer a chamada, eu, eu chamei Ana, aí um menino falou, não veio. Eu falei, ah, obrigada. Beatriz. Aí o mesmo menino falou, não veio. Aí, Carol. Aí um outro menino falou, não veio. Aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, porque a turma estava cheia. Fulano, não veio. Cicrano, não veio. Gente, eu chamei a chamada inteira e as crianças disseram, não veio. 3 anos de idade. Eu falei, ah. O negócio, o negócio de dar aula é interessante, porque quando você começa a receber bullying de criança de 3 anos, você começa a perceber que você tem que gerar uma interação com as pessoas com quem você está trabalhando. Ali começou um insight que me acompanhou para o resto da vida. E fiz então esse período. Ao mesmo tempo, eu fazia minha faculdade de jornalismo, ao mesmo tempo, eu comecei meus estágios, ao mesmo tempo, eu fui engrenando nos trabalhos em empresas de comunicação, fiz estágio na Rádio Nacional, foi muito importante para mim também, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista da postura que a gente tem que ter quando a gente inicia um trabalho num ambiente que a gente não conhece. E se hoje a gente ainda luta com a questão do lugar da mulher nos ambientes de trabalho, quanto mais para trás, mais evidente isso era, né? Então, dar algumas mordidas em alto e bom som, reagindo a abordagens inadequadas, foi logo no início um aprendizado também para mim, né? E ter coragem. Eu me lembro que a primeira matéria que me pediram para cobrir foi uma entrevista com Dan Eugênio Salles, que na época era o arcebispo
do Rio de Janeiro, na arquidiocese. Quando o chefe de reportagem chegou na redação, quem olhou assim, não tinha nenhum jornalista experiente para sair, só tinha os estagiários. Ele falou: Quem aí já saiu? Eu falei: Eu. Eu nunca tinha saído. Mentira. Aí, a mentira, perninha, ó, desse tamanho. Que aí ele falou assim: Então tá, pega o gravador, passa aqui, pega a pauta. Ah, legal. Levantei como se fosse assim, totalmente conhecedora dos caminhos. E onde é que pega o gravador? Que eu não sabia. Aí cheguei, disfarcei, perguntei para um, perguntei para outro, na sala do gravador e tal, não sei o que, peguei o gravador. Cheguei lá, fiz a entrevista com o arcebispo. Como eu tinha, assim, toda uma vida de teatro e não tinha uma timidez para agir profissionalmente, eu fiz perguntas que eu gostaria de fazer dentro do assunto. E gerou uma confusão, porque eu fui excessivamente, objetiva nas minhas perguntas. E o arcebispo respondeu. Quando eu cheguei, a entrevista fez sucesso, pronto, passei a sair todo dia. Então eu vi que valia a pena. Vale a pena. Aí, bem, foi seguindo. Aí eu depois, vamos lá, deixa eu voltar aqui para minha cola. Depois eu fui para a TV Bandeirantes. Na TV Bandeirantes eu fiquei 8 anos e naquela época não havia disputa de vaga que tem hoje. Eu entrei logo para vídeo e ao vivo, que eu também não tinha dificuldade. Então, por causa daquela história de teatro, além do temperamento. Aí eu fiz TV Bandeirantes, TV Manchete, CNT, foi uma longa história. E para e passo, eu comecei a dar aula. Eu dei aula em várias universidades privadas, na Universidade da Cidade, na Faixa, na Veiga de Almeida. Depois eu dei 2 anos como professora substituta na Fluminense, na UF. Depois eu fiz o concurso, entrei para a UFRJ, que foi aonde eu estudei. Fiz meu mestrado, meu doutorado, só que com vagas de tempo, assim, porque mercado absorve muito, mas eu queria muito, então eu fiz mercado, fiz mestrado e fiz doutorado. Quando acabou essa fase de formação, eu já era uma espécie de aves rara, porque era muito difícil ter um repórter que tivesse uma vida ativa, real no mercado e também tivesse a formação acadêmica. Professor Massuda, é um prazer ver o senhor. Olha, eu fiquei sua fã. Quando eu vi que eu vinha no seu seminário, eu perguntei, mas ele está vivo? Eu falei, assim, não, ele está vivo. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa! Uma pessoa que tem o seminário no nome, reconhecimento, e aí eu fui atrás dos seus seminários na internet. Aí eu assisti, vi que os seus queridos alunos chamam o senhor de Massudão. Eu falei, é assim que eu quero ser quando crescer. Eu não posso ser maçudão, mas é assim que eu gosto dos relacionamentos. Muito legal, professor. É uma honra estar aqui no seu seminário. Está com o Então, áudio fechado, professor tá Massuda. com áudio fechado. Tá com áudio fechado. O microfone dele tá fechado. Professor Massuda, É, estava Pronto. fechado. agora voltou. Ah, a honra é toda nossa, professora. Nós temos que beber muito nessa fonte ainda. Muito obrigado. A fonte é de todos. E essa da vida, da comunicação, é realmente uma baita, né? Uhum. E a química está na base dessa vida também. Muito legal. Então, continuando essa história, né? Eu, desde concursada, eu meti também o pé em cargos administrativos. Nunca deixei de fazer as duas coisas e nunca peguei licença de uma para fazer a outra.
criei minhas 3 filhas sem babá. Agora, não me perguntem como é que isso deu tempo, não sei. Eu sei que deu. E agora eu estou num programa de pós-graduação que é bem esse perfil, né? Tudo ao mesmo tempo misturado. Programa de pós-graduação em mídias criativas, onde a gente aceita projetos de toda a natureza, desde que a pessoa tenha condição de saber desenvolver tecnicamente a sua área, porque nós não temos como ensinar a base das áreas de referência dos projetos. Mas a partir do momento que a pessoa responda por isso, e a gente associa com outros lugares, auxilia a fazer a conexão quando é preciso, tecnicamente, tecnologicamente, mas a gente tem uma vastidão temática que é muito rica, muito interessante. Desde nos primeiros trabalhos, por exemplo, a aula inaugural do nosso programa foi dada pela Lúcia Modesto, que é uma pessoa que trabalha com desenho animado com o Spielberg, brasileira, e veio falar para a gente como é que era o trabalho dela, como é que era a abordagem profissional, desde essa pegada de desenho animado, passando por técnicas de escrita na internet, passando por metodologia de organização de escola de samba. E deixa eu ver se eu lembro das coisas assim, tem umas coisas incríveis. É, trabalhos que eu orientei mais recentes. Pílulas, mini docs digitais sobre o que é ópera infantil. A mais recente foi um trabalho muito ligado à minha área de jornalismo, utilizando a perspectiva digital. É uma proposta de enfrentamento de um dilema que o jornalismo tem. Como vocês sabem, toda matéria tem começo, meio e fim. Só que o começo da matéria não é o começo da história, é um recorte. E isso é um drama para o jornalista, porque dizer que uma coisa aconteceu, desenvolveu-se este acontecimento e esse foi o fim que nós estamos, significa deixar uma incompletude absoluta no ar. Então, essa jornalista, Fabiola Gerbasi, ela já tinha sido minha aluna, eu tinha sido orientadora dela na graduação. Ela chegou com a seguinte proposta: Cristina, eu quero fazer um método, eu quero construir um método de geolocalização em que a gente apresente a estrutura das matérias que falam sobre gentrificação no perímetro urbano, mostrando toda a história. Eu falei, acho o máximo, vamos fazer. Aí ela construiu essa metodologia. Então, usou como referência a história da fábrica de algodão, onde hoje é a TV Globo, e o bairro do Horto, onde antes era a Vila Operária. E na matéria que a gente acessa na internet, você pode plugar, conhecer todas as etapas, a cartografia daquela área, como é que foi ocupada, entrevista com os antigos moradores, entrevista com os parentes que foram saídos de lá, entrevistas com administradores da cidade, curiosidades culturais daquela área, tudo. Então você entra, lê a matéria, né? A área da chácara do algodão, hoje o Horto, que é uma referência para restaurantes de boa qualidade e tal, tem uma história que começa com nananana, e você vai e tem acesso a tudo. Então, é um modelo que serve para contar qualquer história de peso.
E foi assim muito agradável e, como vocês podem ver, agrega uma multidisciplinaridade que é muito querida a nós, é muito cara ao programa. É a questão de foto, arquivo, filmagem, narrativa, domínio digital, técnica jornalística, abordagem humanista e tudo presente naquela linha oferecida com simplicidade para que as pessoas tenham a condição de acessar de uma maneira que não seja a lógica empresarial do veículo jornal. Porque a tendência da gente permitir que a nossa cabeça absorva as lógicas que a sociedade coloca como referência minam as possibilidades de abertura de percepção que a gente pode ter em relação a tudo na vida. Então, quando a gente pega um projeto que chega a nós com uma proposta normalmente ditada pelos referenciais limítrofes do conhecimento daquela área, o que o programa faz, em 90% dos casos, é modificar ampliando, é trazer para o aluno uma condição de um olhar em que ele não via determinadas coisas que nada demais, nada demais. Eu brinco aqui no texto que eu escrevi, que eu evidentemente já abandonei, que o Nelson Rodrigues, quando falava do óbvio ululante ter que ser dito, ele falava de uma coisa absolutamente correta, porque o óbvio ululante precisa ser examinado, precisa ser revisitado, precisa ser compreendido, precisa ser questionado, precisa ser cutucado. E isso a gente só faz a partir de um ponto para poder ampliar, né? Então eu vou voltar aqui, porque senão eu vou sair muito. Quero dizer que o fio de Ariadne que me trouxe aqui foi a Luciana Santos, que é orientada pelo professor Danilo e pela professora Márcia Barros, e foi fazer a disciplina Linguagens, Seminário de Linguagens de Cybercultura ou Cibercultura, que é a minha disciplina, esse semestre lá. Eu venho dando essa disciplina com muito gosto. E ela me convidou para fazer parte da banca, e aí eu descobri esse fio, né? Professor Danilo, que me chamou, me convidou, e eu estou honrosamente aqui presente, tendo a atenção de vocês. Bom, a proposta, depois da pergunta que eu me fiz, né, mas o que é que eu vou falar para a turma de química, pelo amor de Deus? Acabou chegando na questão da educação e de cativar a presença real em sala de aula, por um querer de conexão, sensibilidade. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou abordar isso? Porque tudo se resume para mim em fazer com amor e o contágio faz o resto. A gente tem ementas, a gente tem caminhos, mas o caminho dos caminhos é conexão. Não tem outro, não tem outro. Porque esse caminho, ele se desdobra de acordo com a necessidade. Então eu pensei, bom, a presença, ela é interior e exterior. E a possibilidade de ser plena, sem esses limites, sem essa pré-polaridade, é algo que ainda não é absorvido, não é comum ser absorvido pela nossa percepção comum. Então, eu pensei em começar pela sala de aula. A sala de aula, que pode ser virtual, como está sendo essa aqui, né? Em que eu não me coloco no lugar de professora, eu me coloco no lugar de uma colega pesquisadora, colega professora, para troca.
Normalmente ela vem carregada para nós de padrões históricos, padrões culturais. Porque quando a gente entra na sala, a sala normalmente é um retângulo, onde as cadeiras são arrumadas como teatro italiano, e instantaneamente se dá um processo de instauração de hierarquia e de possibilidade de fuga, porque presença é o contrário da fuga. A gente tem a possibilidade de olhar para celular, conversar, é, estar em contraponto com o professor, olhando para ele sem estar absolutamente ouvindo nada do que ele está dizendo. O professor começa a falar, o aluno ouve, mas ele pensa no que ele ouve. Ele direciona o movimento mental para o celular ou para o colega. Nesses dois casos, para qual arquivo de memória ele está indo? Para algo que está conectado com a sala ou para algo que não tem nada a ver? Distante, atual. Então, por mais que a gente tenha um perímetro espacial limitante, a gente sempre vai ter para onde ir, porque nós não somos hamsters. Nós não temos as paredinhas da jaula. O nosso pensamento. Então, eu desenvolvi uma escolha que entrar em sala de aula, em primeiro lugar, assumindo que é o lugar que eu escolhi para ser feliz. Eu não escolhi esse lugar para ser infeliz, nem para ser um pedaço de mim onde eu não estou. Então, quando eu estou em sala de aula, eu estou. Então, começamos pela presença de si. Se a intuição tiver licença para chegar e não admitir desvios de atenção, a gente consegue desenvolver uma sensação de unidade pela intuição. A intuição sincera vem de uma atenção sincera do professor e em manter, querer uma conexão e com respeito pelas pessoas que estão naquela sala de aula. Então, a primeira coisa que eu faço é pedir para as pessoas sentarem em círculo. O círculo, para mim, ele representa muita coisa. A representação gráfica do círculo, ela está presente em quase todas as civilizações e é como se fosse uma referência que se repete de uma maneira fractal em formas essenciais de sentido. Ela não tem só a força da organização daquelas cadeiras. O círculo é uno, ele não tem começo, ele não tem fim, não tem fuga, não tem ponto de fuga. E há um estranhamento inicial de todos se verem o tempo todo e todos olharem para todos o tempo todo. O professor faz parte desse todo. Ele não está num lugar destacado em relação a esse todo. E, com isso, essa unidade, ela é fortalecida na medida em que o professor, conversando e atravessando as necessárias informações que têm que ser passadas, ele coloca a coisa de uma maneira em que ele vai espelhando a compreensão dos alunos. Ouve a todos. Eu começo sempre, no primeiro dia de aula, ouvindo cada um.
a história de cada um e por que cada um está ali. Por que cada um escolheu estar ali? Normalmente, esse primeiro dia, é, eu dou aula no primeiro período e dou aula na pós-graduação. No primeiro período, esse momento é um momento em que os alunos eles se veem, conhecem o outro e quando eles falam de si, eles começam a gerar algo que eu promovo durante todo o semestre, que é a importância de ter a referência do eu para ter a referência do outro. Porque quando você trabalha com jornalismo, o olhar precisa ser treinado. Agora, esse treino não é condicionamento. Esse treino é um treino no sentido do descondicionamento. Eu não posso olhar para uma coisa concordando com o que eu sempre achei que fosse o certo. Eu não posso olhar para uma coisa condenando uma coisa que eu sempre condenei. Então eu preciso me conhecer para saber qual é a bagagem que eu estou levando e que é o canto de sereia do perigo, que é um pré-condicionamento, um pré-conceito, uma pré-visibilidade do que eu estou conhecendo, porque tudo já vem carregado de muito significado. Tudo já vem carregado hoje em dia. A Sociedade do Espetáculo, que é o nome de um livro muito comum da gente pedir na comunicação, ela ela entranhou-se de uma tal maneira que vender-se como mensagem, vender a ideia que você quer, está desde do penteado, passando pela roupa, passando pelas palavras, passando pelo que é dito, em tudo. Então, é preciso treinar o olhar para ele ser destreinado, para ele ser olhar de criança, para ele ser o olhar de quando a gente vai visitar uma sala pela primeira vez. Porque quando a gente visita a nossa própria sala, a gente já não vê mais a mancha, a gente não vê mais a rachadura da parede, a gente não vê, está acostumado, já viu tudo, aquilo já está. Mas quando a gente vai num lugar que a gente nunca foi, a gente repara muita coisa. Então, esse treino de se ver começa nesse momento do círculo onde normalmente as pessoas não são chamadas para contar quem é o pai, quem é a mãe, o que é que eles fazem, é onde eles moram. É aquela coisa assim. Mas aí falam. Aí há os que se assustam e há os que no final se sentem integrados como antes não foi possível, não tinha sido possível. Conviviam com as pessoas, mas não sabiam a história dessas pessoas, a raiz, a origem, mesmo que de uma maneira superficial. Então, para o primeiro período, funciona como um momento de eles perceberem a importância de conhecerem a si próprios e perceber o que cada um tem como potencial e os limites de compreensão que precisam ser expandidos. Para a turma da pós, funciona de uma outra maneira. É para perceber, aí já dentro da minha ementa, que é a cibercultura, que quando eles entram na disciplina, eu desconfio que eles entram achando que eles vão aprender a aplicar para usar essa estrutura de valores humanos. É a estrutura que vai definir a qualidade, o resultado, a mudança de estado de tudo que nós fazemos. Apenas eu posso usar um instrumento para uma coisa, outro instrumento para essa mesma coisa, mas o que está no
no contexto da disputa é a nossa qualidade enquanto seres humanos. Não muda. Então, essa condição, né, de círculo, essa condição de o ambiente que se redesenha, né, nessa maneira, una, sem começo, sem meio, sem fim, que faz todos serem vistos e se verem, que faz do professor parte integrada dessa escala de projeção que representa a totalidade desse universo, ela é uma escolha consciente que eu faço. E ela é um símbolo zen, é um desenho que está presente nas tribos, nas ocas, na forma do nosso olho, na terra, salvo opiniões dissidentes. E em homenagem ao professor Masuda, existem gravuras japonesas cheias de círculos com problemas geométricos denominadas Sangaku, que eu descobri pesquisando e achei o máximo, porque elas são dadas, as plaquinhas com as equações que vêm desde o 1700 e picos, para deuses, para deidades, quando, segundo o que eu li, os problemas são resolvidos. E encontrei círculos em profusão, que é a arte da geometria sagrada e a representação do uso dessa geometria com a álgebra, e eu achei isso muito bonito. As mandalas, em outras civilizações, que as mandalas, elas refletem um trabalho que tem como objetivo a autorrealização. Ela não é só uma coisa estética, ela tem um comprometimento com a razão de ser, de estarem sendo preparadas, e, aliás, o processo preparatório, ele faz parte dessa construção, né? Bom, depois que a gente estabelece uma forma física, eu fiquei pensando agora falar sobre esse conhecimento que a gente acessa já nesse contexto do mestrado profissional. Uma coisa que me assusta um pouco, não é que me assuste, mas que eu presto atenção, é essa constante tentativa de antropomorfizar a terminologia que nos conecta ao trabalho cibernético. Tudo do computador é ele, ela, o computador está cansado, o Google responde, a máquina engasga. Então, é como se nós tivéssemos conscientemente permitindo que nós saíssemos do lugar de quem construiu esta ferramenta para nos atender, colocando esta ferramenta num lugar que nos pertence com qualidades a mais. Como se o computador tivesse qualidades a mais. E eu, felizmente, comecei a ver, nos posts, numas postagens de pessoas que trabalham com a coisa da educação para criança, a lembrança de que a inteligência artificial, entre aspas, para cada palavra e para as duas juntas, ela é apenas um recurso para agilizar mecanismos que nós dominamos, mas que a máquina pode fazer mais rápido. Ela não é um lugar de respostas para o conhecimento.
Isso é uma coisa que tem que ser alertada, inclusive para os alunos da pós. Não façam perguntas à inteligência artificial. A inteligência artificial, eu posso estar falando para pessoas que sabem muito mais do que eu, mas a inteligência artificial, no que me faz chamar a atenção nesse momento, ela trabalha com comparação e percentual. Aonde ela encontrar que tem mais coisa parecida atendendo a um prompt, ela vai encaixar uma resposta. Mas já houve dezenas, eu já soube de dezenas de casos de respostas mentirosas. Não é que houve uma mentira, porque senão eu estaria antropomorfose. Essa palavra é antropomorfizando o sistema. Mentir é para ser humano. O sistema atende ao pedido com o que tem, que é a comparação de dados em bancos monumentais que gastam uma energia doida para responder perguntas simples, com margem de erro tremenda. Então, ter a percepção da total singularidade do papel que o ser humano ocupa é uma coisa fundamental. Na comunicação, deixar esse passarinho escapar é uma armadilha que nós estamos fazendo para nós mesmos. Então, é muito assim feliz de pertencer a um lugar que tem uma tradição humanista, como a Escola de Comunicação da UFRJ, que veio do Instituto de Filosofia e da Faculdade de Direito. Eu pertenço a uma escola, que é a de comunicação, que tem a multidisciplinaridade na sua base. O conhecimento, se nós formos despretensiosamente abandonar os limites das áreas de conhecimento como se fossem fronteiras bem guardadas, com uma polícia de, de alfândega, nós precisamos utilizar toda a natureza, toda a sorte de coisas para a gente entender o que a natureza diz para nós. De onde nós tiramos o que a gente sabemos, de onde nós tiramos o que sabemos, se não é da natureza? Então, assim, distinguir as áreas de conhecimento é uma coisa muito útil quando a gente está procurando uma determinada coisa que vai funcionar como uma ferramenta. Eu quero fazer uma, uma bandeja de fruta em que eu recorte as frutas de uma forma bonita. Eu quero que as frutas se transformem em flores e eu quero saber montar isso de uma maneira esteticamente agradável para mim. Eu vou procurar uma faca muito afiada. Eu vou procurar a melhor faca. Eu quero saber qual é a melhor faca, como é que eu afio a minha faca, qual é a melhor marca de faca. Para isso serve o conhecimento específico. Mas, para que eu tenha o resultado que eu desejo, eu preciso conhecer flores, eu preciso conhecer a textura da fruta, eu preciso conhecer cores, eu preciso conhecer, esteticamente como é que vai ficar melhor o tamanho do corte de cada pedaço que eu vou colocar ali montado. Se eu quero fazer uma paisagem, se eu quero fazer nada, se eu só quero misturar as cores, o que que eu quero? Eu, eu. A sociedade, ela tende a considerar
que quando a pessoa começa a falar muito eu, ela entra para um desvio de vaidade, de autorreferência, mas isso é a forma como isso está trabalhado. Porque sem a gente entender o que que cada um de nós quer, sem entender o que que é esse eu, e eu não vou entrar na esfera esotérica, não vou entrar na esfera religiosa, mas é ali que está a resposta. Eu preciso saber o que eu quero para que eu escolha e faça boas escolhas. Então, essa essência que está nessa unicidade que começa no eu, ela faz com que a gente consiga ter estrutura melhor para lidar com esses outros eus. E nessa ligação entre este eu e a natureza, eu resolvi falar para vocês também de um outro conceito que me é muito caro. Eu comecei a prestar atenção de uns anos para cá, e que quando a gente está com muita dúvida em relação a algumas coisas, de repente ela é muito útil, que é a permacultura. A permacultura, eu não sei se vocês têm contato, tem, professor Danilo, dentro da estrutura do curso? Não, creio que a maioria não. A maioria que não. A permacultura é um conjunto de técnicas criadas pelos cientistas australianos Bill Mollison, que é um pesquisador, biólogo, professor e escritor, e David Holmgren, que é designer ambiental, educador ecológico e escritor. Esse nome, permacultura, vem da junção da palavra cultura e permanente. Por que uma técnica agrícola para falar em qualidade de presença na sala de aula? Porque a permacultura é um sistema de planejamento e design de ambientes naturais sustentáveis, que busca integrar, a partir da sua origem, né, práticas agrícolas e sociais que simulam ou utilizam padrões e características observadas em ecossistemas naturais. Aí eu vou falar de alguns princípios que se prestam para o que pode ser observado na direção de um convívio harmônico e saudável. A permacultura persegue padrões equilibrados de relacionamento, sustentabilidade, integração e ética. São preceitos observados a partir da natureza, adequados à gestão das necessidades humanas e em harmonia com o meio ambiente. Uma coisa que as pessoas podem estranhar, mas pode ser de uma utilidade muito grande no treino desse pensamento que se desdobra. Então, eu vou falar alguns princípios, vou citar alguns princípios da permacultura, aqui já adaptados livremente para o funcionamento do âmbito social, tá? Como é que está meu tempo, professor Danilo? Está acabando. Temos aí mais 10 minutos no máximo aí para. Então, eu vou falar bem rapidamente, para Tá bom, poder querida. dar algum tempo de alguma pergunta, alguma conversa, Sim, tá? sim. Obrigado. Obrigado. Princípios: observar e interagir. Observar e interagir. A partir da realidade dos comportamentos, entender o funcionamento de um grupo antes de planejar.
Eu não posso trabalhar com uma turma do mesmo jeito que eu trabalho com outra turma, sendo a mesma disciplina, na mesma graduação. São pessoas diferentes, o contexto que se forma é um conjunto diferente. Captar e armazenar energia. Como assim? Manter fontes de energia para o equilíbrio da ordem física, emocional e mental. Cada um de nós tem que ter uma fonte, seja qual for. Podem escolher, é absolutamente livre a escolha, mas tem que ter algum. Deve. Tem que, é uma coisa que eu tirei do meu dicionário. Espero. Produzir sem resíduo. Minimizar desperdício de palavras, de emoções, de interações sem equilíbrio, usando sentimentos e energia de forma equilibrada, sem exagero. Utilizar e valorizar bordas. Isso é uma terminologia da permacultura, que é nada mais do que reconhecer a importância dos limites de toda a ordem e observar as áreas de transição entre sistemas. Eu posso ser amiga dos alunos, eu posso ser disponível para os meus alunos, mas não posso ser amiguinha dos meus alunos. É diferente. Ao iniciar projetos, estabelecer sistemas pequenos e um ficcionamento, um fracionamento e uma implementação lenta. Começar por pouco impacto, permitindo adaptação gradativa do entorno. Eu peço uma coisa. Algumas pessoas têm facilidade, outras não. Você adequa envolvendo a todos. Então, isso envolve desde o contraste entre metodologia do ensino médio, que é aquele ensino com que eles chegam, guiado, dependente do emissor, e do ensino universitário, autônomo, investigativo, crítico, passando pela falta de segurança para chegar na universidade, falta de transporte, falta de moradia para os alunos que vêm de outros estados, sem contar com o crescente número de casos de depressão e ansiedade que nós constatamos entre nossos alunos. Então, o recebimento, a atenção para o ser humano com que nós estamos lidando, não é mais um detalhe, é parte integrante do ensino. Quando há uma mudança muito abrupta de hábitos, como essa que os estudantes passam quando entram para a universidade, é inevitável que haja um choque. E eles, ao serem auxiliados, eles percebem esse apoio e isso muda as coisas. Muda as coisas. Bom, agora fechando, eu lembro que uma máxima que eu trago para mim, os problemas da vida reais que nos incomodam, a mim, os que me incomodam, nunca é com os outros. O problema sou eu. Então, o que que eu posso fazer para melhorar isso aí? O que que eu posso fazer para adequar? E eu sou muito grata pela possibilidade de trabalhar no magistério, porque através do magistério eu venho exercendo uma frequência energética de ensinamento e aprendizado, com o possível grau de amor e doação que eu tenha para dar. Então, trouxe isso para vocês. Muito obrigado, professora. Foi excelente a palestra, essa conversa maravilhosa. E eu fiquei pensando, né, quando você falou, né, cativando corações ouvintes. A gente tem um grupo de mídia que faz a divulgação no Instagram, né, que faz a arte. Samuel, não sei se está aqui ainda. Samuel é do grupo das mídias Ele e estava aqui, ele ele estava estava, aqui. né? E aí até o grupo até estava muito ocupado, então foi feito assim um pouco, assim, eles estavam meio enrolados assim de tempo para fazer essa semana.
E aí eu não quis até dificultar muito para eles, mas aí eu fiquei pensando até algumas coisas, quando você falou cativando corações ouvintes. Aí eu lembrei até da Raposa e do Pequeno Príncipe, né? Aí É fizeram até isso um aí. cartaz, assim, modelo até um pouco mais simples, né, de divulgação, mas eu pensei, podia até aproveitar mais, né, essa questão do coração ouvinte. E, mas muito bom esse entusiasmo, essa questão de refletir e pensar no que a gente pode melhorar de fato na nossa postura, inclusive como professor, né, como docente. E o professor Massuda está aí com o áudio já aberto. Acho que o professor Massuda vai querer falar, comentar. Ah, Professor Massuda, ah, fique à vontade. Depois a gente gostaria, abre também para os sim, eu estou demais. com o tempo apertado, eu estou com o tempo bastante apertado, que eu vou ter que participar de outra coisa daqui a alguns minutos, e tenho uma excelente conversa, adorei a palestra, tem um zilhão de perguntas a fazer, mas vou fazer uma só para a professora, que é sobre essa questão desse conceito de permacultura, em que qual o grande como trabalhar para trazer esses conceitos para uma população que que mora na cidade, que é um número imenso de pessoas, em que não tem contato com a natureza, e leite dá em caixinha, não é da vaca, frango vem empacotadinho, o boi já vem esquartejado, coisas do tipo. Então, e as pessoas não percebem o lado natural. Então, isso deve trazer uma enorme dificuldade para trazer esse conceito dentro de um quadro mais natural. Você tem ideia de como isso pode ser trabalhado? Tenho, tenho. Ah, ótimo. Então, como seria isso? É o seguinte, professor. Não se trata de pegar um objeto específico ligado à natureza e repetir um procedimento. Trata-se de uma proposta de um pensamento que amplamente faz com que algo que é utilizado para um determinado fim seja acoplado a uma outra atividade que conecte com aquela e produza uma terceira. Então, por exemplo,